E o Bragantino acabou caindo fora da Libertadores, né? Ficou em último no grupo C e ficou sem nada, não pegou nem a Sul-Americana. E eu vou comentar um pouco sobre o que aconteceu nessa primeira fase de Libertadores, onde o time errou, onde o time poderia ter ido melhor para poder ter avançado de fase. Olá pessoas, estou aqui mais um vídeo no DP Channel, mais um RS Análises, para falar aqui sobre o Bragantino na Libertadores, né? O Bragantino foi eliminado. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar sobre os patrocinadores do canal. O canal é patrocinado pela RV Sistema de Segurança, pela Oregon, pela Farma Souza e também pela Fatec de Bragança Paulista. Então é isso, o Bragantino acabou ficando em último no grupo, venceu o primeiro jogo contra o Nacional lá na primeira rodada, depois foi empatando jogos, perdendo jogos e acabou ficando em último do grupo depois de tomar 3-0 do Nacional. Eu separei aqui alguns pontos que eu acho que são interessantes para a gente comentar e acho que eles foram parte da eliminação do Bragantino na competição. Para começar, eu vou falar de um ponto que acho que foi bem importante. O Barbieri falou sobre isso na coletiva contra o Goiás, mas também não é o único. Eu vou explicar outros pontos, mas esse foi um ponto importante que é a parte mental. O que é a parte mental? É o time jogando, o time estando concentrado e preparado dentro dos jogos, né? Acho que hoje dentro do futebol os times e os clubes, principalmente de fora, têm se preocupado cada vez mais com isso, né? Tanto que você consegue ver estudos, né? O Liverpool faz alguns estudos neurológicos com seus jogadores para ver questões de concentração, de poder entregar o máximo possível dentro dos jogos, né? E o Liverpool tem conseguido bons resultados na questão de bater pênalti, né? O segundo time na Inglaterra que mais acerta pênalti e venceu duas disputas de pênaltis na FA Cup e na Copa da Liga, né? Na Copa da Liga inglesa, venceu as duas competições nos pênaltis e então acho que mostra alguma coisa que o time tem a cabeça boa, entre aspas, né? O Bragantino não mostrou isso em alguns jogos, né? Eu sei que é difícil falar sobre parte mental, sobre isso, mas até o próprio Barbieri assumiu que teve um problema nesse sentido. Eu acho que o Bragantino, em alguns jogos, não pareceu estar concentrado o suficiente dentro das partidas, ou até o contrário, o time estava concentrado, mas acaba se inibindo, né? Não diria pipocando, né? Porque foi uma palavra que ficou muito vista como ruim, né, pejorativa no meio do futebol, mas assim, sentindo a pressão mesmo, né, errando passes simples, não entendendo o momento do jogo em que precisava estar mais concentrado. Isso aconteceu principalmente fora de casa, né, onde o Bragantino empatou contra o Vélez, mas perdeu do Estudiantes, perdeu do Nacional, e até mesmo em casa fez jogos ruins onde realmente você via vários passes errados, né, saía atrás no placar contra o Vélez e contra o Estudiantes e depois ou até um pouco antes disso, não conseguia se encontrar na partida, errava muito. Isso foi um ponto, acho que, determinante nas eliminações do Bragantino. Acho que é um ponto que o Bragantino precisa parar e pensar mais nisso. Agora vamos para outro ponto que eu acho que é importante, são erros estratégicos. Aí tem a ver com as escolhas que o Bragantino fez nos jogos, né? Principalmente da comissão técnica. Que nem o primeiro jogo, eu acho que não tem, né? O Bragantino vence 2-0, o Léo Ortiz vai bem, o Johan vai bem, acho que tudo acaba encaixando direitinho, o time faz o jogo que sabe fazer e ganha em casa, bola parada, fez 1-0, depois acaba fazendo o segundo gol com o Hurtado. Eu acho que foi um jogo tranquilo esse. Segundo jogo. Segundo jogo começa perfeito, o Bragantino sabe sair jogando, troca, toca, toca, vai encontrando espaços, vai avançando em campo e faz o gol sem deixar o adversário tocar na bola. Acho que isso é perfeito, acho que é o melhor momento do Bragantino na competição, né? Um gol sem deixar o adversário tocar na bola desde a saída é perfeito. Só que o ataque do Bragantino meio que travou nisso daí. Depois disso, o Bragantino passa a criar muito pouco no jogo, muito pouco. No jogo teve mais um outro lance, que também foi gol, que o Bragantino criou uma outra chance, mas parou um pouco nisso, né? Eu acho que o Bragantino sofreu muito nesse jogo na marcação do Vélez e criou pouquíssimo. O Vélez conseguiu empatar, conseguiu virar, depois o Bragantino empata, mas a virada é num erro do Cleiton, né? Que também acabou errando de uma forma muito ruim nesse lance aí também de gol e também foi algo que atrapalhou o Bragantino. Mas eu acho que o Bragantino ele começa a se encontrar no jogo nesse jogo contra o Vélez, um determinado momento, quando ele consegue perceber que vai precisar que os laterais e os zagueiros avancem para dar os passes na frente, e é isso que
o Ortiz faz para dar o passe pro Jadson, que avança, dá a bola pro Elinho, que cruza e sai o gol. Então é uma jogada bem trabalhada, o Bragantino começava a se encontrar no jogo naquele momento, só que daí tem o Aderlan expulso, se perde, tenta no máximo não perder, consegue isso e consegue um empate fora de casa. Naquela altura não era um resultado ruim. Daí vai pro terceiro jogo. O ataque mais uma vez não consegue produzir, mais uma vez errando, parecido até contra o Vélez, só que contra um time que defendia até melhor, que é o Estudiantes. Daí na bola parada acaba errando, acaba tomando o primeiro gol na bola parada e daí se perde no jogo, toma o segundo gol rapidinho ali, de novo mental entrando, Bragantino sofrendo na questão mental porque se perde no jogo logo depois, toma 2 gols e meio que acaba o jogo ali. Daí o Bragantino volta para Bragança Paulista e enfrenta o Vélez. Jogando em casa, precisava ganhar o jogo e não consegue. O Bragantino começa mal, o Vélez num contra-ataque faz o gol que abre o placar, né? Lucas Prato contra-ataque faz o gol. O Bragantino sofre muito com passes errados, não consegue se encaixar ofensivamente. Sofre demais nesse jogo, ele não consegue produzir de novo, contra o Vélez de novo, o Vélez consegue segurar e o Bragantino não produz. Bola parada não encaixa mais e o Bragantino, mais uma vez, podia ter feito outros ajustes, podia ter encaixado os jogadores em posições diferentes, mas não faz isso. Consegue encontrar o gol de empate no momento que muda o time, passa a usar 2 centroavantes, mais centroavantes, cruzar muitas bolas na área. E numa sobra de bola parada, o Hurtado acaba marcando o gol, mas é muito mais na pressão do que na criação. Daí o Bragantino tinha mais um jogo em casa, enfrentava o Estudiantes em casa e tinha também que vencer esse jogo. E o que acontece? Perde o jogo. Perde o jogo numa partida parecida com o que foi a primeira do Estudiantes, lá na Argentina. O Estudiantes se fecha, segura o Bragantino não consegue produzir, se vê preso dentro da marcação do Estudiantes, que vai lá, consegue fazer um gol num rebote de bola parada. Depois o Estudiantes até faria o segundo gol num contra-ataque, que foi anulado de maneira errada. Então, assim, foi um jogo de novo, o Bragantino dominado, o Bragantino sem encontrar soluções. Quando eu digo que são erros estratégicos, é porque o adversário consegue se sobressair no jogo, né? O adversário tem uma estratégia e faz com que ela prevaleça do Bragantino, que não consegue sair dela e acaba perdendo o jogo. Acontece isso no quinto e no sexto jogo, acho que são os maiores erros de todos. Acho que o pior jogo do Bragantino foi o último, que foi o jogo que perdeu de 3-0 para o Nacional. Nesse jogo, o Barbieri tentou atacar bastante pelo lado direito com o Andrés Hurtado. O Andrés Hurtado subia bastante pela direita para tentar ter o apoio por ali e você criar por ali. Até poderia ser uma boa ideia? Poderia. Ofensivamente, criou? Não. Mas o problema maior nem é ofensivamente, é defensivamente, porque faltou cobertura ali naquele canto. O Nacional, se defendendo mais em bloco baixo, buscava o quê? Contra-ataques. E o que ele fazia quando tinha um contra-ataque? Caía nas costas do Hurtado, principalmente o Zabala. O Zabala faz isso 2 vezes no início do jogo e saem 2 gols. Com 2-0, o Bragantino se perde ainda mais no jogo e acaba perdendo o jogo. Numa partida em que o Barbieri não conseguiu encaixar aquele espaço ali, ele tentou uma ideia diferente, mas não conseguiu. Eu não falei aqui, mas no jogo do Estudiantes, eu falei isso em alguns vídeos aqui, né? Um vídeo lá para trás que você pode ver no card que eu estou colocando aqui para você poder acompanhar o que aconteceu naquele jogo também. Mas o Bragantino, ele tentou algumas ideias para tentar sair de marcações, mas ele não conseguiu encontrar soluções para isso. E nesse jogo, o pior foi que a tentativa de criar mais na frente foi também uma brecha defensiva que acabou ajudando o time a perder o jogo. Agora vamos para mais uma questão. Essa questão eu acho que transcende a Libertadores, que pode ser um problema também no brasileiro, que é a questão do camisa 10, a falta de um camisa 10. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando que uma das melhores coisas que o Bragantino tinha no início dessa temporada era o Johan. O vídeo tá aí, eu explico que com o Johan o Bragantino ganhava bastante em produção na frente. Isso era muito importante, o Bragantino ia precisar muito dele. Só que o Johan tem 2 problemas. Um, que ele oscila demais e outro que ele machuca demais. E o Johan fez um primeiro jogo de Libertadores muito bom, só que depois ele passou a fazer jogos ruins, né? Ele faz um jogo razoável contra o Vélez, depois mais outros 2 jogos ruins e depois ele nem joga, né, o último jogo. Por quê? Porque o Johan, ele sentiu fisicamente dentro de alguns jogos, né, sentiu algumas coisas, mas ele não conseguiu ser um jogador consistente para ser o 10 que o Bragantino precisa. O Bragantino nessa temporada é menos um time de transição do que foi na temporada passada e na anterior ainda. Por quê? Porque o Bragantino passou a ser um time que é mais protagonista dentro dos jogos.
Isso é bom o Bragantino ser assim. O Bragantino, às vezes, é forçado a ser assim. Isso acontece também, por exemplo, o Nacional fez isso. O Nacional pensou assim: eu não vou ser, entre aspas, o protagonista do jogo. Eu não vou ter a posse. Eu vou deixar o Bragantino ter a posse e ele vai ter que se virar para criar aqui. Se ele errar numa jogada ali na criação e deixar espaço, a gente vai atacar e vai marcar o gol. Ou seja, o Bragantino hoje defende espaços grandes e tenta atacar espaços pequenos. Quando você tenta atacar espaços pequenos, você vai ter que ter jogadas ofensivas, boas ideias, e se você puder ter um camisa 10 para criar, melhor ainda. O... Alguns times do mundo não tem muito esse camisa 10. Né? O Klopp costuma não ter esse jogador no time dele. Né? Ele gosta do Gegenpressing, né? Que é um time que tem bastante pressão, que está sempre em transição, com pontas que são muito agressivos, tudo. Mas ainda assim, se você for ver nessa temporada, o Liverpool precisou muito de quem? Do Thiago. O Thiago é um jogador que não é um camisa 10, mas é um cara que tem muita criação. Então também precisou desse jogador. Além do que, o Arnold e o Robertson, que são os dois laterais, são jogadores que criam muito no time do Liverpool. Então, se você não tem um 10, você vai ter que produzir de outras formas. E o Liverpool, que é um time que joga sem um 10, ainda tendo o Thiago, o Bragantino pode ter um jogador parecido, não precisa ser um 10, vai precisar usar muito quem? Os pontas, né, os atacantes para poder criar. Vai precisar usar muito os laterais, talvez os zagueiros, né? O Bragantino usa bastante o Ortiz para isso. Então você vai ter que criar outras formas de você produzir no ataque, porque o jogo exige isso. E o Liverpool, quando usava antes um time mais de transição, não precisava tanto disso, nem o Bragantino. Mas o Bragantino, quando monta o meio de campo com Jadson, Ramires e Raul, ou Praxedes no lugar de um deles, é um time de transição. E eles não têm essa qualidade para segurar a bola no pé, para criar um bom jogada de passe. Eles têm até a qualidade, às vezes, de chegar na área, a qualidade de ir e voltar, a qualidade de pressionar, mas não necessariamente a qualidade de criar uma jogada ofensiva com uma criatividade, um passe, um cruzamento. No último jogo, contra o Goiás, até foi uma coisa que eu achei interessante e que funcionou. O Andrés Hurtado subiu bastante pela direita e o Arthur caiu bastante por dentro. Desta vez, teve cobertura ali no Andrés, então o Goiás não atacou pelo aquele lado, então acabou valendo a pena você subir com o Andrés e ter o Arthur por meio. Tanto que o gol, se você for ver, é o Arthur atacando as costas da defesa por dentro e o Andrés cruzando para ele. Então, teve uma questão ali que funcionou. Eu acho que o Bragantino vai precisar criar outras soluções, já que os pontas, que o Bragantino jogava muito nas pontas, porque ele criava nelas, virou uma jogada talvez entre aspas manjada, né? Os adversários têm marcado muito bem os pontas e o Bragantino tem produzido menos ali. Então acho que o Bragantino vai precisar criar mais de outras formas e a temporada vai exigir isso deles, não só a Libertadores. Aqui passar por mais alguns fatores que acho que foram importantes. O Bragantino jogando em casa só somou 4 pontos de 9 possíveis, é ruim. Quando você joga uma Libertadores, você precisa marcar mais pontos em casa e o Bragantino não conseguiu. Então esse foi um ponto que também atrapalhou demais. O Bragantino caiu num grupo difícil, isso é verdade. O Nacional, que ficou em terceiro, é um time muito tradicional e apesar de não ser um time muito forte, é um time chato de jogar contra. Jogou contra o Vélez, que era um time que estava passando por um momento de transição, mas que tem jogadores jovens muito bons e tem um técnico que fez um bom trabalho, agora ele vai sair, né? O Cacique Medina vai assumir o time do Vélez, né? Ele saiu aqui do Brasil, estava no Internacional, mas eu acho que o trabalho do Vaccari foi muito bom, então acho que tem um time bom aí também. E o Estudiantes, né? O Estudiantes era o melhor time do grupo. O Estudiantes hoje tem um time, acho que até melhor que o Boca. Acho que é o segundo melhor time argentino, só perde pro River Plate. É um time que tem soluções, que encontra o seu jogo, por mais que ele seja pragmático, é um time muito forte. E o Bragantino não conseguiu passar por esses adversários. Eu acho que para a primeira Libertadores seria complicado mesmo, mas dava para ter passado, claro, dava para ter feito melhor. Mas também não chega a ser um vexame, como muita gente chama, que eu acho que também é uma palavra ruim, né, para você usar. Vexame é quando você tem um torcedor que faz um ato racista. Daí você fica com. Daí é um vexame, né? Quando acontece isso é mais uma decepção, resultado ruim, do que propriamente um vexame. E eu acho que no final das contas, o Bragantino talvez não tenha tido a seriedade suficiente em alguns jogadores podem não ter se preparado direito, como muita gente reclamou. Acho que pode ter acontecido tudo isso e várias coisas entram na hora de você avaliar uma eliminação dessa. Não dá para você
vir responder simplesmente como o mental dos jogadores não foi bom, então foi exatamente isso, só por isso que o time não se classificou. Não é verdade. Aconteceu várias coisas. Dentro de um jogo de futebol, as vitórias e as derrotas se explicam de muitas formas. Às vezes nem se explicam, né? Como é que você explica o Real Madrid ser campeão da Liga dos Campeões passando por tudo que passou? É difícil. É difícil. Então, eu acho que no final das contas é tudo isso. O Bragantino agora tem que se preparar melhor para o restante da temporada. Contratando ou não jogadores, vai precisar jogar um pouco mais de futebol para terminar bem o brasileiro. Mas eu acho que tem capacidade para isso. Vai precisar encontrar novas soluções, como eu falei da questão do camisa 10. Talvez se o Johan voltar e voltar jogando bem, pode acabar melhorando o time. Mas acho que tem bastante coisa para se ver ainda na temporada. O Bragantino pode melhorar. E vamos ver o que acontece agora que o Bragantino tem menos competições e vai ter mais tempo para treinar e se preparar. Precisa melhorar e acho que tem caminho e tem possibilidade de melhorar. Então é isso, esse foi o RS Análise da semana. A semana ainda vai ter o Giro de Channel, quando eu falo aqui com o Diego sobre assuntos do Bragantino que aconteceram na semana. Então é isso, até o próximo RS Análises. Valeu!